Olá, amigos. Venho novamente conversar com vocês. Sou Otávio, do Centro Espírita de João Pessoa, os Essênios de Manaíra. Hoje vamos conversar um pouco sobre a codificação do Espiritismo. Você que é espírita sabe o que é a codificação? A codificação é um conjunto de livros que foram escritos por Allan Kardec, que é chamado o Pentateuco do Espiritismo. Não sei se você sabe quais são, mas eu vou dar uma explicação. O primeiro deles é o Livro dos Espíritos, que foi lançado em 18 de abril de 1857, mas que não era esse Livro dos Espíritos que nós conhecemos hoje. Esse é a segunda edição. A primeira edição tinha apenas 501 perguntas, dividido em 3 partes. Nas 2 primeiras partes, as perguntas na página da esquerda e as respostas na da direita, e na terceira parte as perguntas sobrepostas com as respostas. Logo depois, então, Kardec lançou um outro livro que pouca gente conhece, chamado Instruções Práticas das Manifestações Mediúnicas. Isso logo em 1858. O livro fez muito sucesso porque explicava sobre a mediunidade, mas, contrariamente do que se imaginava, em vez de fazer uma segunda edição do livro, Kardec preferiu esperar até 1861, quando lançou um livro mais completo, que hoje nós conhecemos como o segundo livro da codificação, que é o Livro dos Médiuns. Todo espírita deve ler o Livro dos Médiuns, ainda que não tenha mediunidade ostensiva, ainda que não trabalhe com o fenômeno mediúnico, mas ele deve saber responder quando alguém lhe perguntar sobre as várias nuances da mediunidade, como encarar, como orientar alguém que esteja perturbado e precise de orientação mediúnica. Logo depois, Kardec começou a escrever um livro que, a certa altura, o seu mentor, que havia se oferecido para estar com ele 15 minutos por mês, fez uma observação. Encontrei um erro no livro que você está escrevendo. Ele diz, eu já vi, já corrigi. Ele falou, você corrigiu em parte, mas tem que corrigir mais. Foi quando Kardec fez um livro que ele chamou A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que mais tarde, na terceira edição, seria renomeado para o Evangelho segundo o Espiritismo, que os Espíritos dizem que é a única manifestação verdadeiramente humana e divina do Evangelho. Foi em 29 de abril de 1864. Mais tarde, ele lançaria um livro, O Céu e o Inferno, que nos fala sobre o que acontece conosco depois da morte. Não vamos para nenhum lugar
restrito, onde haverá felicidade ou onde haverá sofrimento, porque o céu e o inferno moram, na verdade, no coração do homem, como Kardec já explicou no Livro dos Espíritos, que a lei de Deus está inscrita na consciência. Então, o Espiritismo vem nos mostrar que o Espiritismo não é a doutrina da salvação, é a doutrina da orientação, da informação, porque o verdadeiro Salvador do homem é Ele mesmo, independente da religião que ele frequente. Então, nesse livro, O Céu e o Inferno, foi-nos mostrada as condições que nós chegamos da espiritualidade. E mais tarde, em 1868, ele escreveria A Gênese, um livro tão extraordinário que a própria ciência proibiu por um tempo, alegando quem é ele, que conhecimento ele tem de ciência para poder falar o que ele fala na Gênese. Mas hoje é um dos livros mais lidos e mais estudados. Recomendamos aos espíritas que leiam a Gênese. Depois, em 1890, quando Kardec já havia desencarnado, foi lançado um livro editado pela sua esposa, junto com o editor, chamada As Obras Póstumas de Allan Kardec, onde ele anotava todas as conversas, todas as correspondências que ele tinha com diferentes centros em todas as partes do mundo. Nesse meio tempo, ele havia fundado a Sociedade Parisense de Estudos Espíritas em 1858 e havia editado a revista Allan Kardec, de fevereiro de 58 a dezembro de 1869, quando no dia 31 de março ele foi vitimado por um aneurisma e teve um desencarne fulminante aos quase 65 anos de idade. Em rápidas pinceladas, essa é a formação da codificação espírita que todo estudante do Espiritismo deve conhecer, além de estudar sempre, repetidamente e de preferência em grupos, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Fiquem com Deus e até outra oportunidade.